disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Em algumas versões, você está com inveja porque eu fiz o bem. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar ao Pai mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua palavra esta que é inerrante, é fiel, é eficaz. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito traga cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender as verdades aqui contidas na Tua palavra. Assim, ó Deus, ilumina o nosso entendimento nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos tratar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E vamos começar pensar um pouquinho sobre eleição e soberania de Deus. Para nós entendermos essa parábola, nós precisamos entender e compreender algumas coisas. Em primeiro, que essa parábola contada por Jesus Cristo está apenas no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos você não encontra essa parábola. E nós podemos dizer também que esta parábola, ela se enquadra dentro daqueles ditos difíceis de Jesus. Jesus geralmente falou coisas fáceis de entender, mas algumas coisas que Jesus falou são difíceis de entender. E esta é uma das parábolas que causa um certo desconforto no ouvinte, principalmente porque ela mexe conosco com aquele sentimento de inveja e com aquele sentimento de que nós merecemos mais do que realmente merecemos. Geralmente, quando a gente lê essa parábola, nós fazemos o papel de advogados trabalhistas daqueles primeiros funcionários que foram contratados às 6 horas da manhã e trabalharam das 6 da manhã até às 6 da tarde. E a gente fica do lado deles, mas nós vamos entender que não é bem assim. Então esta é uma parábola difícil de se compreender. Contudo, esta parábola ela está repleta de ensinos de sabedoria para as nossas vidas. E nós podemos então com clareza aprender com esta parábola verdades preciosíssimas sobre soberania divina, sobre eleição, justiça, misericórdia, reino de Deus e principalmente sobre salvação. Tudo isso nós podemos aprender nesta parábola que foi contada aqui. Para nós compreendermos a parábola, nós precisamos olhar ao redor e entender o contexto a qual ela foi aplicada. Qual é o contexto desta parábola? E o contexto desta parábola, ela é uma aplicação para algo real que aconteceu no capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 30. É tanto que você vai ver o versículo 30 do capítulo 19, é o mesmo versículo 16 do capítulo 20. Jesus encerra um assunto no capítulo 19 e encerra a parábola com o mesmo versículo, falando que os primeiros seriam os últimos e que os últimos seriam os primeiros. Qual é então o contexto literal dessa parábola? Chegou um jovem, líder de uma sinagoga, diz os evangelhos, muito rico, chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para herdar, para alcançar a vida eterna? O que eu faço? E Jesus Cristo então olha para aquele jovem e diz o seguinte: bom, só existe um e este é Deus. Aqui vem um ponto difícil, porque muitas pessoas pensam que essa afirmação de Jesus está dizendo: eu não sou bom, bom é só um que é o meu Pai, que é Deus, e não é nada disso. Quando Jesus olha para esse jovem e diz: bom só existe um, é como se Jesus estivesse dizendo: você tem noção que você está na frente de Deus, e já que você disse que eu sou bom, eu estou dizendo para você: eu sou o bom mestre.
e que você está na frente de Deus e que você está pedindo salvação para aquele que é o autor da salvação. E Jesus então diz para ele: guarda os mandamentos. Esse jovem, não contente com a resposta, diz: mas quais mandamentos? E por que ele faz isso? Porque ele foi muito sagaz. Quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente para o Antigo Testamento, para a lei, nós vamos ver que existem duas tábuas da lei, sim ou não? Duas metades. Uma tábua da lei está referente a mandamentos que estão em uma linha vertical. Não terás outros deuses, não adorará a imagem de escultura. São mandamentos que estão numa linha vertical, que ligam o homem com Deus. Mas a outra metade dos mandamentos é uma linha horizontal, que fala explicitamente do relacionamento do homem com o próprio homem. Honra pai e mãe, não cobiça, não mata, não tem inveja, não é isso? Esses são os 10 mandamentos. E o jovem pediu para Jesus: mas quais mandamentos? E Jesus disse todos os mandamentos que ele deveria guardar. E aquele moço imediatamente falou: eu guardo tudo isso desde a minha infância. Jesus olhou para ele e falou: então você quer ser perfeito? Vai, vende todos os teus bens, doa aos pobres, vem e segue-me. Esse confronto direto com Cristo revelou que aquele jovem pecava nessa linha vertical, porque ele não amava Deus acima de todas as coisas. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior e mais importante mandamento, Jesus resume a lei em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume a lei, ele cria uma linha vertical: amarás a Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse jovem foi pego na própria mentira, porque essa conversa de Jesus revelou que o Deus dele nada mais era do que as suas próprias riquezas. Diz o texto que ele saiu triste, cabisbaixo, porque ele possuía muito dinheiro. Então o Deus daquele jovem era o seu próprio dinheiro. Bom, Jesus falou algo que chocou os discípulos também. E Jesus disse: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, assustados e maravilhados, perguntaram: mas então, quem é que pode ser salvo? Como é que eu vou ser salvo? E Jesus Cristo respondeu à pergunta dos discípulos. Olhando fixamente para eles, disse: isto é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Então, meu amigo, em primeiro lugar, se você pensa que você, por si mesmo, sozinho, pela sua própria força, pela sua própria decisão, pela sua própria vontade, você vai conseguir se salvar, você está redondamente enganado. Porque esta obra de salvação não é uma parceria de Deus com você, mas é uma obra exclusiva de Deus. Para o homem é impossível salvar a si mesmo, mas para Deus não é impossível. Deus pode salvar. Deus pode salvar. Jesus então respondeu isso e os discípulos ficaram maravilhados. Pedro, mais do que depressa, disse: mestre, e conosco? Nós que deixamos tudo para te seguir, o que vai acontecer conosco? E Jesus responde: na regeneração, quando o Filho se assentar no trono da sua glória, vocês também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos, e não existe ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai, filhos ou campos, por causa do meu nome, que não vá receber muitas vezes mais, e além disso, herdar a vida eterna, pois muitos são os primeiros, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Está lá em Mateus 19, do 28 ao 30. O que significa, irmãos? Quando o jovem rico, ele ouviu que ele precisaria
se despir desse Deus que era o dinheiro, ele preferiu ficar com o dinheiro. Imagine a cena: sai o jovem rico andando de mãos vazias e fica ali os discípulos. Quando Jesus vira para os discípulos, o jovem rico está indo embora, Jesus fala essa promessa para os discípulos: vocês que abandonaram tudo para me servir e para me seguir, vocês vão receber muitas vezes mais do que isso. Quando eu vier na regeneração, vocês vão ser governadores, vocês vão sentar em tronos, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel, e mais do que isso, vocês vão herdar a salvação. Isso gerou nos discípulos um sentimento autocongratulatório. Isso fez com que os discípulos olhassem para eles mesmos e pensassem: mas nós somos bons mesmo, nós somos bons, nós somos melhor do que esse jovem, ele só tem dinheiro, nós temos algo excelente. Mas não é isso que Cristo quer fazer. É exatamente nesse contexto, para combater esse sentimento autocongratulatório e o sentimento de inveja, que Jesus Cristo agora vai aplicar a parábola. O jovem rico está indo embora porque preferiu as suas riquezas. Os discípulos estão inflados com o que receberam do Senhor Jesus Cristo, dizendo: nós vamos receber muito mais porque nós abandonamos tudo, nós vamos nos assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos, a nossa salvação já está garantida. Os discípulos estão com o peito inflado, e é nesse exato momento que Jesus Cristo introduz então a parábola dos trabalhadores na vinha. E é muito importante nós entendermos isso. Em primeiro lugar, essa parábola é para explicar verdades sobre algo muito maior, muito melhor, algo que foge aos nossos padrões de moral, amor, justiça, bondade e misericórdia. Essa parábola foi contada para explicar verdades sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Versículo 1 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Você quer entender o reino dos céus? Você quer entender como funciona a justiça de Deus? Você tem que olhar para essa parábola que Jesus Cristo conta. Em segundo lugar, nós precisamos detectar os personagens dessa parábola e nos encaixar dentro de um grupo. O primeiro personagem é o proprietário. E quem é o proprietário senão o próprio Deus? Os segundos personagens que aparecem são os trabalhadores. E quem eles representam? A humanidade toda. Mas aparece também um terceiro personagem. E esse terceiro personagem é o administrador. Quem pode ser o administrador senão a própria palavra de Deus? Deus não remunera ninguém, Deus não presenteia ninguém sem antes ter prometido. E o que ele prometeu está na sua palavra. Então nós precisamos entender isso. Parece óbvio, e talvez você ouvindo pensar: pastor, mas é óbvio que Deus é o proprietário, nós somos os trabalhadores e o administrador é a palavra. Eu sei. Parece óbvio, mas infelizmente muitos crentes estão se colocando no lugar de Deus. Infelizmente muitas igrejas estão assumindo o papel de proprietário e estão dizendo: esse pode ser salvo, esse não pode ser salvo, esse é salvo porque ele se veste dessa maneira, esse não é salvo porque ele tem tatuagem, esse aqui é salvo porque ela usa uma saiona que vai até o tornozelo, esse aqui não é salvo porque ele usa um short que vai até o joelho. E as igrejas estão se colocando no lugar de Deus, dizendo: esse vai, esse não vai, esse é ovelha, esse é bode. Então é bom nós lembrarmos que todos nós aqui, independente da sua condição intelectual ou financeira, você é um miserável trabalhador como eu, que está à mercê na madrugada em uma praça, está à mercê da misericórdia do dono da lavoura, que vai vir e vai chamar você para trabalhar.
É muito importante nós entendermos isso para que o nosso ego seja murchado e nós venhamos a nos colocar no lugar a qual nós pertencemos, o grupo dos trabalhadores. Você não remunera ninguém, você não chama ninguém, você não contrata ninguém. Se você for chamado, se você for escolhido, você vai trabalhar na lavoura do Pai. Essa é a verdade que nós precisamos compreender. Em terceiro lugar, o que significa os primeiros? Os primeiros, irmãos, são os judeus. Está aí no versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Por que os judeus são os primeiros? Eles são os primeiros porque eles receberam os primeiros oráculos. É dos judeus que vieram os patriarcas. Os judeus receberam a lei do Senhor, os profetas, as promessas, as profecias. Eles são os primeiros. Eles foram convocados no romper da alva, às 6 horas da manhã. Eles foram chamados. Os judeus são os primeiros. Eles estavam cientes da recompensa. E isso é muito importante você entender no texto. Porque os únicos trabalhadores que estavam cientes da recompensa dos 5 grupos de trabalhadores dito nesse texto, somente o primeiro sabia o que iria receber no último dia, aliás, na última hora. Somente eles. E diz o texto no versículo 2: e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Todos os demais trabalhadores não sabiam quanto iriam receber. Aqueles que foram chamados às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas e às 17 horas, ouviram do dono da lavoura a mesma frase: vão trabalhar e eu vou pagar para vocês o que for justo. O que é justo. Mas os únicos que tinham entendimento completo da recompensa foram os primeiros, que são os judeus. Em quarto lugar, quem são os últimos? Ora, os últimos são todos os gentios que foram chamados pelo dono da lavoura, que foram chamados durante e no decorrer do dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. É muito importante saber disso, meus queridos irmãos, e compreender essa verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós invertemos as coisas. Nós invertemos as coisas. Sabe o que é que nós invertemos? Porque nós pensamos, irmãos, que o pastor anda perdido. Quando nós falamos o seguinte, quando nós vamos evangelizar alguém, como é que nós começamos a evangelizar? Olha, Deus ama você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. E a gente já começa invertendo as coisas. O correto seria olhar para a pessoa e dizer: você sabia que nós estamos condenados pelos nossos pecados? Que não tem jeito para nós? Que nós estávamos condenados por conta dos nossos delitos e pecados, e que todos nós pecamos, e que todos nós carecemos da graça de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Essa pregação, aonde você coloca a decisão do ser humano, aonde o ser humano caminha em direção a Deus, inverte o papel. E aqui nessa parábola nós vimos que quem saiu à procura dos trabalhadores foi o dono da lavoura. Foi ele quem saiu de madrugada e encontrou um grupo na praça e disse: e aí, bora trabalhar? Vocês estão desocupados? O que vocês vão fazer hoje? Não temos nada para fazer. Bom, eu tenho um serviço para vocês. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que quem sai, quem dá o primeiro passo em direção a você é Deus. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos ama, é porque Ele nos amou que nós conseguimos amá-lo. Deus é quem vai em direção aos seus trabalhadores. Como eu disse, era comum na época homens que não tinham emprego fixo se reunirem nas praças de madrugada
e ali ficavam à mercê, à disposição de qualquer um que lhe oferecesse um trabalho diário. Existe um chamado de Deus, existe uma chamada de Deus, e Deus está chamando todos aqueles que estão sem propósito. Pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Deus quer você. Eu não sei para que lado que eu corro. Deus quer você. Deus é capaz de te dar um propósito. Deus é capaz de mudar a sua rota. Deus é capaz de transformar a sua vida. Deus quer pegar os ociosos e trazer para perto dele e ensinar eles a trabalhar nessa lavoura. Mas saiba que quem vai em busca dos trabalhadores é o dono da lavoura. É fato, irmãos, que o reino dos céus também é semelhante às bodas, como diz lá em Mateus capítulo 22. E interessante que em Mateus 22 Jesus repete a mesma frase: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que significa o reino dos céus ser como as bodas? Significa festa, alegria, banquetes, danças. Mas aqui Jesus Cristo diz que o reino de Deus é semelhante a uma grande vinha, a uma grande lavoura, e isso nos mostra que vai participar da festa aqueles a qual forem achados trabalhando. Primeiro, o reino dos céus é comparado com uma grande lavoura, para depois o reino dos céus ser comparado com uma festa de casamento. Saiba que o Senhor te chama não para ociosidade. Ele tira você da ociosidade, mas Ele chama você para trabalhar. Em quinto lugar, assim como existe um chamado inicial para o serviço, existe também um chamado final. É isso que a palavra nos mostra. Para o primeiro grupo, o primeiro chamado, o chamado inicial, ocorreu às 6 horas da manhã. Para o segundo grupo, às 9 horas da manhã. Para o terceiro grupo, ao meio-dia. Para o quarto grupo, às 3 da tarde. Para o quinto grupo, às 5 horas da tarde. Quando é que foi o chamado inicial de Deus na sua vida? Quando é que foi que Deus te chamou? Quando nós olhamos para essa parábola nos revela que existe um dia, uma hora que Deus nos chama. Mas essa parábola também nos mostra que existe um chamado particular para cada grupo, um chamado particular para cada pessoa, mas existe um chamado final para todos os grupos. Um grupo começou às 6 da manhã, outro começou ao meio-dia, outro começou às 5 horas da tarde, mas todos eles pararam às 18 horas da noite. E aí, quando é que foi que Deus te chamou? Você sabe quando que vai ser a segunda chamada na sua vida? Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para chegar diante de Deus e Deus perguntar para você: e aí, meu filho, o que você mais gostou nessa vida que eu te dei? Ô meu irmão, triste vai ser se a sua resposta não for: o que eu mais gostei, pai, foi servir ao Senhor. O que eu mais gostei foi de trabalhar na vinha. O que eu mais gostei foi do momento que o Senhor me resgatou daquela praça e me chamou para trabalhar no teu reino. Porque se essa não for a tua resposta, meu irmão, tenha plena convicção que o céu não é o seu lugar. O céu não é o seu lugar. Existe uma chamada final, e é isso que o texto nos mostra. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Romanos 14:12, que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Deus chamou você. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe o dia que Deus te chamou. Mas saiba que no relógio de Deus tem um dia para você começar e tem um dia também para você terminar. E no relógio escatológico de Deus tem um dia para Ele vir buscar todo o seu povo, toda a sua igreja, e nós nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. E a Bíblia diz em Romanos 2:6 que Ele retribuirá cada um segundo as suas obras, uns
com a vida eterna, porque perseveraram em fazer o bem e procuraram a glória, a honra e a incorruptibilidade. Em sexto lugar, e esse é o penúltimo ponto, também nós podemos aprender sobre a inveja dos primeiros. A inveja dos primeiros. Nós aprendemos, irmãos, que os primeiros são os judeus. Por terem sido os primeiros, eles julgavam que deveriam receber um pagamento maior, um pagamento melhor. Sabe, irmãos, e às vezes a gente faz aí um advogado desse povo que eu digo na parábola, deste grupo. Leia comigo aí, por favor, o versículo 10, o 11 e o 12. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas vocês os igualou a nós que suportamos a fadiga do calor do dia. É óbvio que essa queixa deles é válida. Essa queixa deles faz sentido. Quando nós olhamos da nossa ótica, da nossa perspectiva corrompida, egoísta e invejosa. Aqui em Xereder, ainda mais ainda que os trabalhadores recebem por hora, né? Eu imagino esses homens olhando lá o grupo que trabalhou das 5 às 6, recebendo 1 denário, já começaram a contar: nós trabalhamos 12 horas, se ele está pagando 1 denário por hora, nós vamos receber 12 denários. Estouramos hoje. Hoje nós arrebentamos, a empreitada foi maravilhosa. E quando chega na hora deles receber, Deus, que é justo juiz, paga o que prometeu. Paga o que prometeu. Eles queriam mais, pois eles julgavam ser melhores e mais dignos do que os outros trabalhadores. Eles queriam mais. Eles não lembraram da situação deles no início da manhã. Eles não lembraram da situação deles no romper da alva, quando eles saíram de casa sem rumo, sem destino, sem direção, para ficar à mercê numa praça até que alguém chegasse. Mas eles queriam receber mais. O dia daqueles homens era uma incógnita. Eles se esqueceram que o dono da lavoura tratou com eles claramente. O trabalho é esse. É na vinha, é até às 18 horas, e eu vou pagar 1 denário para cada um de vocês, tá bom assim? Tá bom assim. Mas na hora de receber, eles queriam mais. E nós vemos aqui então pelo menos 2 problemas, O primeiro deles, eles se frustraram por algo que Deus nunca prometeu. E talvez você que está aqui hoje, nessa noite, você está frustrado por algo que Deus nunca prometeu para você. Talvez você se frustrou com Deus e com a igreja, e você chegou até mesmo a se desviar dos caminhos do Senhor, porque mentiram para você, porque você se iludiu. Ah, pastor, eu estou desiludido. Se você está desiludido é porque você outrora esteve iludido. E essa teologia da prosperidade tem feito isso na vida de muitas pessoas. Tem iludido muita gente. Quer ver? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais, vamos falar alto, e todas, está errado. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você fala e todas as demais coisas, abre-se um leque que Deus nunca prometeu. Mas Deus prometeu em Mateus 6,33 todas estas coisas. E Ele diz: olha, o passarinho não planta e não passa fome. Vocês também não vão passar fome. Deus disse: as ervas do campo não tecem roupa para si, e Salomão nem em toda a sua glória não se vestiu tão belo quanto essas flores que crescem e logo secam e vão para o fogo. Não vai faltar vestimenta para vocês, não vai faltar um teto sobre a cabeça de vocês. É isso que Deus prometeu lá. Mas quando você aprende que são as demais coisas, aí você começa
a pedir a casa na praia. Aí você começa a pedir a casa no sítio. Aí você começa a pedir o carro tal. Aí você começa a pedir tal coisa. Por quê? Porque a palavra diz: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero isso na minha vida. E você se frustra com Deus. Esses homens estavam frustrados, não porque Deus cometeu uma injustiça com ele, porque Deus é justo, mas porque eles imaginaram algo que Deus nunca prometeu. Ao invés de eles olhar o dono da lavoura pagando 1 denário para aqueles trabalhadores que trabalharam 1 hora só, e pensar: que coisa maravilhosa, que homem generoso. Não, eles pensaram: bom, já que eles ganharam 1, nós vamos ganhar 12. Em segundo lugar, o segundo problema é a inveja. Versículo 15: será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Essa declaração de Jesus deixa claro que aqueles homens estavam descontentes, indignados e até mesmo irados, irritados pelo fato do proprietário ter sido bom com os últimos trabalhadores. E quantas pessoas não estão assim hoje, meus irmãos? Eles estavam frustrados não pelo que Cristo estava fazendo, mas por quem Cristo estava fazendo. E talvez agora você fique contra esse primeiro grupo, mas eu quero lembrar que muitas vezes a igreja se enquadra bem nesse primeiro grupo. Primeiro, coloca a palavra na boca de Deus, que Deus nunca falou. Em segundo, inveja aquilo que Deus está fazendo na vida do próximo. Em vez de se alegrar, se inveja. Quantas vezes eu já ouvi essa frase: eu sirvo a Deus há tantos anos, e agora chega esse aí, não tem 1 ano de crente, e já está falando que Deus está fazendo isso e fazendo aquilo. Outra frase que eu já ouvi muito: viveu a vida toda na gandaia, viveu a vida toda fazendo coisa errada, usando droga, bebendo bebida alcoólica, e agora quer pagar de crente, quer pagar de santo. Outra frase que eu ouço muito de crente: viveu a vida toda errada e agora no final, no leito da morte, quer aceitar Jesus. Ainda acha que vai para o céu. Deixa eu dizer uma coisa, e vai mesmo, sabia? E vai mesmo, porque se aceitar Jesus verdadeiramente, se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, se confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai para o céu mesmo. Oh, meus queridos, salvação não é aposentadoria, abençoado. Não conta tempo de casa, tempo de igreja para você ser salvo. O que conta é se você está com o seu nome escrito no livro da vida, se você verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do ladrão, do malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus. Em Lucas capítulo 23, 42 e 43, esse homem disse para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando vieres no seu reino. O que é que Jesus falou para esse homem? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse homem não trabalhou nem 1 hora na lavoura de Cristo e recebeu a mesma recompensa que você vai receber trabalhando uma vida toda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus tem aqueles a qual Ele chama e tem um tempo para chamar. Então, meu querido irmão, se você não tem todo mundo crente ainda dentro da sua casa, não se desespere, continue orando. Pastor, meu filho não é crente, continue orando por ele. Deus chama às 6 da manhã, outro Deus chama às 17 horas. Ore para que Deus chame, ore para que Deus chame. Em último lugar, sétimo e último lugar, Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que frase!
Que versículo maravilhoso. Jesus nos ensina também, irmãos, através desta parábola, que os judeus, os primeiros a receberem a gloriosa chamada divina, não serão os primeiros a receberem o galardão final. Eles foram os primeiros. Eles receberam as profecias, eles receberam os oráculos, eles receberam os patriarcas, eles receberam a lei, eles receberam os profetas, eles receberam as promessas. Eles foram os primeiros, mas não serão os primeiros a receberem o galardão final. Sabe por quê? Porque a salvação não depende de uma herança racial. Não depende. Não é pela vontade do homem, nem da carne, nem do sangue. Está escrito lá em João capítulo 1. Mas da vontade de Deus. A salvação não é herdada pela genealogia, nem pelo legalismo religioso, mas a salvação é uma dádiva entregue por Deus. É sobre a generosidade e a graça divina. Deus é soberano e absolutamente tudo depende dele. Tudo depende dele. O ser humano não pode fazer nada para salvar-se. Lembre que quem caminha em direção aos trabalhadores é o dono da vinha. Lembre-se que os discípulos perguntaram para Jesus: o que vamos fazer para ser salvos? Quem poderá ser salvo? E Jesus disse: para o homem isto é impossível, mas não é impossível para Deus. A não ser que este homem, que esta mulher aceite humildemente a vontade do Senhor Jesus Cristo e ande conforme a sua palavra. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós não temos o direito de dizer quem Deus pode ou não pode escolher. Nós não temos esse poder de dizer quem é ou quem não é salvo, porque Deus tem a hora certa para chamar. Uns ele começa chamando cedo. Pastor, Deus me chamou, sirvo a Ele, já tem 30 e tantos anos, glória a Deus. Pastor, eu sou crente desde a minha infância e já sirvo a Deus há 60 e tantos anos, glória a Deus. Na Bahia eu fiquei sabendo de um testemunho. Um amigo meu, pastor, pregou lá. Esse outro pastor, a qual ele foi na igreja pregar, saiu de férias, e pastor é assim, quando um tira férias, o outro vai no lugar. E esse pastor, amigo meu, pregou lá. E teve uma única alma que aceitou a Cristo naquela noite. Na outra semana faleceu. A esposa ligou chorando para esse pastor, amigo meu, e disse: olha, pastor, há 25 anos eu orava para ele aceitar Jesus. Deus chamou ele na última hora. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui nessa noite, e ainda não decidiu-se por Cristo, eu quero dizer que Deus está chamando você. Deus está estendendo este convite. Mas eu não fico preocupado. Eu não me preocupo, irmãos, porque eu sei que todos aqueles a quem o Pai dá, esses vêm até Cristo. Não lute contra a graça de Deus. Aceite o convite. Agora saiba que Deus está chamando você para o trabalho. Nós não temos o direito de dizer quem é ou não escolhido. Isso é obra de Deus e do Espírito Santo. Mas nós temos o dever de trabalhar e anunciar o convite. Esse convite generoso da graça de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Maravilhoso Deus e Pai, diante do Senhor